bem-vindos. Obrigada também por estarem aqui, por terem escolhido vir a esta conferência. Dizer que eu não sou uma especialista em Jaime Cortesão, fiz alguma investigação dedicada a Jaime Cortesão, li algumas das suas obras e inspirei-me também em outros autores que se dedicaram realmente a saber quem era Jaime Cortesão, e espero que façamos aqui, exploremos um bocadinho a sua vida, a sua obra, e fiquem tão fascinados como eu fiquei por conhecer um bocadinho mais deste grande filósofo, historiador, poeta, ensaísta, dramaturgo. De facto, Jaime Cortesão foi uma figura muito multifacetada do início do século XX. Ele, além de historiador, que é pelo qual foi mais conhecido, foi dramaturgo, ativista político e é considerado uma das figuras centrais da cultura portuguesa realmente do século XX. Ele realmente ficou mais conhecido pelas suas obras dedicadas aos descobrimentos portugueses e à formação colonial do Brasil, e participou ativamente na vida política nacional do início do século XX, defendendo a renovação cultural e social do povo português, que de alguma forma acreditava que deveria estar apoiada na educação e no conhecimento da ligação entre o passado e o presente. Ele promoveu ativamente o espírito patriótico e o heroísmo português, aliás, tomou-o como exemplo e como uma virtude essencial para uma coesão nacional, propondo até como modelo inspirador para a ação coletiva e para a formação do carácter português. Ele criticava os métodos tradicionais de ensino e propunha uma larga renovação dos estudos históricos, aliás, para uma abordagem mais viva e mais inspiradora. Colaborou em diversas revistas, organizou e orientou coleções como a Biblioteca Lusitana, incentivou a publicação de muitas obras que recuperassem e reinterpretassem a história de Portugal, e o seu pensamento foi marcado por um grande humanismo e um grande espírito também de ação. Aliás, ele deixou marca não só na Renascença Portuguesa, é um dos seus fundadores, mas também na Seara Nova, que foi também outro movimento intelectual que surgiu no início do século XX. Ele, como um dos principais dinamizadores da Renascença Portuguesa, que foi fundado, este movimento intelectual foi fundado em 1912, no Porto, visava renovar, no fundo, a cultura portuguesa através do diálogo entre literatura, filosofia, ciência, com forte inspiração no passado nacional. Aliás, no Boletim da Vida Portuguesa, que era o órgão da Renascença Portuguesa, promoveu debates e orientou o movimento para uma renovação cultural, mas também educativa. Ele teve esta grande capacidade de conciliar correntes ideológicas muito diferentes. Procurava conciliar o saudosismo de Teixeira de Pascoais, que nós também já falámos no ciclo anterior, com as posições mais críticas de António Sérgio e Raul Proença, de modo a manter uma coesão neste movimento, na Renascença Portuguesa, e a garantir a congregação de vontades para uma renovação cultural e moral no país, em Portugal. Definiu-se como poeta da ação, aliás, promoveu diversos projetos pedagógicos em que se destacam as universidades populares. Para compreendermos melhor, então, quem foi Jaime Cortesão, eu vou propor explorarmos o seu percurso e o seu contexto também histórico, o início do século XX, explorando as suas origens, a sua formação, a sua intervenção na vida nacional e depois uma fase em que esteve exilado fora de Portugal, na Europa e no Brasil, e depois quando regressa à pátria. E além disso vamos também tentar explorar um bocadinho alguns da sua obra e, a partir do olhar da sua obra, também tentar perceber quem foi, no fundo, esta grande figura do século XX, que muitas vezes é esquecida na nossa história. Então, começando pela sua origem, pela sua formação, Jaime Zuzar de Cortesão nasceu em Ançã, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, a 29 de abril de 1884. Ele teve uma infância marcada pelo sentido poético da mãe
e, ao mesmo tempo, pela atividade do pai como médico e filólogo. Frequenta uma escola perto de Ançã, em São João do Campo, e decide seguir os seus estudos superiores na Universidade de Coimbra, onde faz o primeiro ano de grego. Aqui já começamos a ver um bocadinho da personalidade muito eclética de Jaime Cortesão. Ele faz o primeiro ano de grego e depois, indeciso sobre que rumo tomar, decide abandonar este curso para estudar Direito. Passado pouco tempo, acaba por seguir as pisadas do pai e ingressa na Faculdade de Medicina de Coimbra. Em 1905, com 21 anos, acaba por transferir a sua matrícula de Coimbra para a Universidade do Porto e é também nesta altura que se conhece a sua primeira poesia, Tarde de Romaria. Ele, nesta altura, também funda, juntamente com Leonardo de Coimbra, Cândido Basto, Álvaro de Pinto, a revista Nova Silva, onde assina poemas e desenhos. Ainda volta novamente a transferir a sua matrícula para Lisboa, onde aí termina o curso de Medicina, apresentando uma tese que depois vamos explorar um bocadinho mais em pormenor, que é intitulada A Arte e a Medicina, Antero de Cantal e Sousa Martins. Neste ano é preso e depois é pouco depois libertado, depois da implantação da República em 1910. Volta ainda às suas origens, a São João do Campo, perto de Ançã, e para exercer medicina, mas acaba por ser uma profissão que não o entusiasma. E é aqui que começa talvez a sua intervenção na vida nacional. Digamos que, se calhar, a sua primeira intervenção na vida social cívica terá ocorrido no decorrer de uma greve académica que se iniciou em 1907 em Coimbra e acabou por alastrar para as outras universidades, tanto em Lisboa como no Porto. Este movimento, esta greve académica, surge após uma reprovação que foi um pouco controversa de um estudante da Faculdade de Direito de Coimbra e que desencadeia uma grande manifestação da qual Jaime Cortesão também participou. Ele, em 1908, acaba por aderir ao Partido Republicano, onde conhece Bernardino Machado. Em 1911, candidata-se a deputado pelo Círculo de Coimbra, acaba por não ser eleito e também é nesta altura que ele é aceito na maçonaria, integrando-se na Loja Redenção de Coimbra. Acaba por adotar o nome simbólico de Marcos Goió. Penso que é Goió. No entanto, diz-se que a sua participação nas atividades da maçonaria era um pouco reduzida e acaba por ser afastado mais ou menos por volta de 1920, devido ao não pagamento de cotas. Decide ainda voltar, reingressa outra vez na maçonaria, mas depois é formalmente afastado em 1926. Em 1912, casa-se com a sua prima Carolina Ferreira, de quem tem 3 filhos: Maria Saudade Cortesão Mendes, Maria Judite Zuzarte Cortesão e António Augusto Zuzarte Cortesão, e regressa ao Porto. Só como curiosidade, Maria Judite Zuzarte Cortesão foi uma destacada intelectual, ambientalista e educadora, e casa-se com o filósofo conhecido Agostinho da Silva, que conhece no Brasil, na altura em que a família e Cortesão é exilada para o Brasil. O movimento Renascença Portuguesa, que no fundo dá aqui o âmbito a esta conferência, é fundado então em 1912, na altura mais ou menos em que ele se casa, quando está a viver no Porto, após reuniões preparatórias que faz com alguns dos seus fundadores, tanto em Lisboa como em Coimbra, um bocadinho no ano anterior, digamos. Então, este processo de fundação da Renascença Portuguesa é liderado por Teixeira de Pascoais, Leonardo de Coimbra e Álvaro de Pinto. E teve como órgão principal a revista Águia, que reúne em torno de si diversos intelectuais portugueses desta altura do país. Nas suas palavras, de Jaime Cortesão, o denominador comum que agregou homens de tendências tão díspares era a necessidade, sentida por todos, de dar um conteúdo renovador e fecundo à Revolução Republicana que acabava de acontecer e de fundar um novo regime em Portugal. É também nesta altura que Cortesão decide abandonar a sua profissão oficialmente
abandonar a sua profissão de médico e começa a ensinar História e Literatura. Para Cortesão, o ensino deveria fazer com que cada aluno se tornasse um cidadão ativo e responsável e sublinha a importância do esforço individual na evolução histórica. Ele preocupava-se com a adequação da pedagogia à idade. Aliás, defendia que na escola primária os estudantes deveriam ser ensinados através de narrativas que contivessem formas vivas e artísticas e que fossem povoadas de diferentes biografias inspiradoras para os alunos. Já para os alunos, por exemplo, do ensino secundário, ele advogava que a história deveria ser aprendida do ponto de vista da causalidade e de um encadeamento. E, aliás, ele também considerava que era importante falar sobre os períodos áureos da história, mas também dos períodos mais negros da história. Aliás, dizia que, ao contrastar estes aspectos negativos e positivos, acreditava que contribuíam para a formação de cidadãos mais aptos e para uma civilização mais humanista da humanidade, com Portugal no seu âmago. Aliás, Cortesão tem este grande orgulho de ser português. Ele também acaba por se envolver na direção da revista A Vida Portuguesa e impulsiona também a Universidade Popular do Porto. Na Universidade Popular leciona um curso sobre História Pátria e sobre a vida e obra de Camilo Castelo Branco. Em 1914, ele inicia a sua campanha pela entrada de Portugal na Primeira Grande Guerra, dirigindo o Diário Democrático O Norte. Aliás, ele também se destaca como jornalista, tem aqui um grande sentido muito vivo de jornalista. E ele, quando os soldados portugueses se juntaram à França, mais ou menos se juntaram à França e Inglaterra em 1916, ele oferece-se, porque também defendia Portugal para a entrada na Grande Guerra, como médico miliciano voluntário. Então parte para a França, mais ou menos em 1917, e a sua vida estava frequentemente em perigo, porque ele estava no fundo na proximidade das linhas de frente de combate. Em 1918, fica na guerra até 1918, onde é gaseado, fica cego e acaba por regressar em convalescença novamente para Portugal e acaba por receber até um louvor e a Grande Cruz e a Cruz de Guerra. Nas suas palavras, aqui é interessante notar que Cortesão era um defensor da entrada de Portugal na Grande Guerra, mas houve provavelmente, pelo aquilo que ele viu e sentiu nas linhas de combate, acaba por haver aqui uma mudança na forma como ele vê a guerra e, eventualmente, até marca muito o seu percurso e a sua obra. Nas suas palavras, ele diz que direi apenas o que vi e ouvi. E este livro, Memórias da Grande Guerra, no fundo é aqui um retrato, e é um dos maiores retratos que nós temos escrito em português da Primeira Guerra Mundial. Ele diz: direi apenas o que vi e ouvi. Sofri demais para poder mentir. O sentido da verdade e a coragem de a dizer são as maiores conquistas que esta guerra deu aos que nela mergulharam a fundo. Por isso me rio tristemente, tanto dos que, sem terem posto o pé numa trincheira, querem contar a guerra, como daqueles que, tendo lá estado, venham para público, penteados e lustrosos, na sua fatiota de heróis, poisar para a galeria. Depois de regressar a Portugal, apesar de ser reconhecido e ter recebido mais tarde a Grande Cruz de Guerra, é novamente preso, porque ele tinha, no fundo, estaria contra o regime que nesta altura existia em Portugal, de Sidónio de Pais, que ocorreu mais ou menos entre 1917 e 1918 e era caracterizado por um sistema conservador, presidencialista e autoritário, de que Cortesão não apoiava. Acaba por ser libertado após o assassinato de Sidónio Pais e em 1919 é nomeado diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa. Aqui, a Biblioteca Nacional de Lisboa, nesta altura, acaba por ser um centro de convívio, de partilha e de trabalho de grandes intelectuais portugueses.
como Raul Proença, Teixeira de Pascoais, Raul Brandão, António Sérgio, entre muitos outros, que, no fundo, continuava a sua vontade de contribuir para uma renovação e contribuir para uma formação de uma consciência cultural e cívica em Portugal. Há duas revistas que estão ligadas a este grupo. A Seara Nova, que se iniciou em 1921 e da qual Jaime Cortesão foi diretor, e a Lusitânia, que se iniciou, que era para um povo mais erudito, e iniciou-se um pouquinho mais tarde, em 1924. Devido ao prestígio que a Seara Nova teve, em 1922, Cortesão é convidado para acompanhar o Presidente da República, nesta altura, António José de Almeida, ao Brasil, para as comemorações do centenário da independência. No ano seguinte, em 1923, é convidado por Álvaro de Castro para ser Ministro da Instrução, órgão que recusa. Aliás, Cortesão foi convidado para alguns cargos de renome. No ano seguinte foi também convidado para ingressar o governo, mas volta a recusar. Acaba por ter sempre aqui um papel mais na oposição e como, digamos, mais ligado ao povo e a uma consciência, à renovação cultural do país e não tanto ligado ao governo. Mas acaba, em 1925, acaba por ser eleito pela coligação radical para a Câmara Municipal de Lisboa. Ele, nesta altura, mais ou menos em Portugal, 1925, o ambiente político torna-se cada vez mais tenso. Depois de um período de relativa calma, depois da Primeira Guerra, adivinhava-se o perigo do fascismo e Cortesão enfrentou-o por diversas vezes, tanto nas suas conferências, nos seus artigos, como também participando ativamente nos movimentos democráticos. É aqui também que começa uma nova fase para Jaime Cortesão, que é a altura em que a ditadura militar é estabelecida, em 1926, e Cortesão participa na primeira revolta dos liberais como dirigente da Junta Revolucionária do Porto. E é aqui então que Jaime Cortesão inicia um longo exílio por vários países. Esteve em Espanha, pouco tempo, e depois foi para a França, onde fez parte da Liga de Defesa da República, que foi formada em Paris. Em 1931, quando foi proclamada a República em Espanha, Cortesão volta com outros exilados portugueses que planeavam, a partir de Espanha, a restabelecer da democracia em Portugal. É também nesta altura que se dedica a várias investigações históricas, tanto na Biblioteca de Paris como em Madrid e também no Arquivo das Índias em Sevilha. Que, por exemplo, resulta aqui uma colaboração para um dos livros que fez, que foi a História de Portugal. Em 1934, Cortesão volta novamente à França, depois da repressão da Revolução das Astúrias, e depois acaba por regressar novamente à Espanha, depois da vitória da Frente Popular em 1936. Continuou aqui, durante Espanha, a relacionar-se com os portugueses que estavam também exilados e continua também a planear, no fundo, restabelecer da democracia e uma incursão em Portugal contra o Estado Novo. Com a Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, que terminou com a vitória dos nacionalistas liderados por Franco, fugiu de Barcelona e voltou novamente para a França. No entanto, a França, nesta altura também, acaba por ser invadida pelos alemães, pelos nazis alemães, a 10 de maio de 1940, e Paris é ocupada. É aqui que Cortesão decide voltar para Portugal, mas então acaba por ser preso na fronteira pela PIDE. E é encarcerado no Forte de Peniche e depois em Aljube, em Lisboa. Acaba por ser banido para o Brasil em 20 de outubro de 1944 e fica neste país cerca de 17 anos. O exílio no Brasil, ele acabou por continuar muito das suas investigações históricas e é aqui que explora um bocadinho mais também o passado colonial dos portugueses no Brasil. Ele radica-se no Rio de Janeiro, depois mais tarde em São Paulo e faz muitas viagens pelo Brasil e apesar da sua condição de exilado,
contribui realmente muito para o estreitamento entre as relações entre Portugal e Brasil. Aliás, continua as suas investigações, profere conferências e em 1944 é inclusive encarregado e convidado para trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, cargo que aceita. Também continua também a lecionar no Instituto Rio Branco, um curso sobre a história da cartografia política do Brasil para diplomatas brasileiros. Também trabalha na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e recebe a distinção Ordem do Cruzeiro do Sul, nesta cidade. Publica também vários livros ao longo destes 17 anos que esteve no Brasil e colaborou também como jornalista em vários jornais, como a Manhã, o Diário de Notícias ou a Gazeta de Notícias. Em 1952 é nomeado como responsável de uma exposição histórica em São Paulo, em ocasião do centenário da independência daquela cidade, e esta exposição, que correu muito bem, foi um êxito e confere-lhe o título de Cidadão Benemérito de São Paulo. Também é entre 1952 e 1957 que recebe um visto diplomático que lhe permite regressar todos os anos a Portugal. E quando vinha a Portugal, fazia questão de viajar por diversas partes do país, e daqui também resulta uma parte muito importante da sua obra, em que relata as gentes e as terras de Portugal. Acaba por regressar só a Portugal em 1957 e teria aí 73 anos. Apesar da sua idade avançada, continua a trabalhar, a viajar e, no fundo, nesta altura em que o sistema de Salazar continuava no poder, ele torna-se um símbolo de referência e de liberdade, continuando a ser uma ameaça latente. Em outubro de 1957, o diretório da oposição republicana escolhe-o como candidato à presidência da República, cargo que ele volta a não querer, no fundo a recusar. E em 1958 volta a ser preso. No entanto, devido ao grande prestígio que tinha alcançado no Brasil, houve uma grande campanha de solidariedade e acaba por ser libertado 6 dias depois de ser preso. Nesse ano é nomeado presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Acaba por morrer em 18 de agosto de 1960, com 76 anos, e deixa um legado impressionante. São 50 anos que podemos assinalar de uma obra vastíssima de Jaime Cortesão. Depois um bocadinho deste enquadramento histórico e de voltarmos, se calhar, 100 anos atrás na história portuguesa, uma época conturbada, é importante destacar que Cortesão destaca-se por ter conseguido uma notável coesão entre, por um lado, rigor científico, porque era um estudioso, era um académico, mas também tinha um elevado sentido estético. Ele contribui imensamente para a cultura portuguesa e luso-brasileira isso pode ser vista ao longo de toda a sua obra. O seu trabalho foi desde poesia, contos, teatro, como memorialista, viajante, relator das gentes e das terras, literatura infantil, professor, ensaísta e crítico literário. Participou em prefácios de muitos livros, foi tradutor e, na verdade, se calhar é mais conhecido o seu percurso como historiador. Nesta área, nas áreas da história, Piteira Santos descreve-o como só Jaime Cortesão, apesar de escravo das suas disciplinas de investigador erudito, tem asas de escritor para cultivar a história como género literário. Vale a pena ir um bocadinho mais em detalhe a uma obra, a sua tese de licenciatura que fez, em que fala da arte e a medicina Antero de Quental e Sousa Martins. Cortesão tinha uma visão do ser humano que contrastava a de Sousa Martins. Ele manifesta-se contra o materialismo, no fundo, e é a favor de uma visão mais ampla do ser humano, uma visão mais ampla, no fundo, e mais humana do ser humano,
e refuta, no fundo, a abordagem que Sousa Martins faz de Antero de Quental, uma abordagem mais médico-psiquiátrica, digamos, e que tenta, no fundo, explicar o gênio de Antero Quental apenas por fatores biológicos. Aliás, Cortesão manifesta nesta tese uma grande admiração por Antero de Quental, que sublinha o papel vitalista, heroico e educativo da arte, defendendo uma perspectiva mais espiritualista, em que a arte e o gênio não podem ser compreendidos apenas pela ciência. Aliás, é a sua convicção que a psicologia do poeta, neste caso de Antero de Quental, é perfeitamente diferente da do vulgar dos homens. E falando um bocadinho da poesia de Jaime Cortesão, que se calhar como poeta ele foi injustamente esquecido pela história da poesia em Portugal, em 1910, Cortesão, nesta altura também da implantação da República, e a maior parte das suas obras de poesia antecedem e sucedem um bocadinho esta altura da implantação da República, Cortesão escrevia: ao falar em arte, refiro-me em particular à poesia, pois penso como Goiô que ela é a mais nobre de todas as artes, porque reúne em si todas as outras e porque é lícito esperar dela tudo o que há de mais sério e de mais profundo. Na sua produção poética é visível a poesia do gosto popular, inserindo-se no movimento do saudosismo, mas também com este impulso heroico, o impulso por renovar o espírito heroico e as figuras heroicas do povo português. Os seus poemas são enriquecidos por elementos em que exalta figuras e episódios da história nacional e usa também um tom lírico e orgânico nos seus poemas. Outra particularidade da sua poesia é a sua atração pelos mais elevados e abstratos valores espirituais, e a sua poesia é, no fundo, reconhecida e saudada por Fernando Pessoa quando diz que Cortesão consegue um equilíbrio entre um sentimento mais objetivo, que vem do fundo da sua poesia mais ligada à natureza, e também ao sentimento da alma, um sentimento mais, ou uma perspectiva mais subjetiva. Cortesão consegue conjugar tanto os elementos objetivos como os elementos subjetivos de uma forma muito ímpar. E Pessoa realmente considera-o um dos grandes poetas portugueses e o primeiro dos poetas da novíssima geração. Cortesão, na sua poesia, procura uma ligação profunda entre o indivíduo, a natureza e o destino coletivo português. Aliás, a natureza é frequentemente celebrada como força vital e espiritual, aproximando-se de um panteísmo lírico. Ele faz um intenso uso da adjetivação, da comparação, e os seus poemas têm sempre um tom épico e muito retórico. E utiliza a poesia também como um instrumento de educação moral, cívica, do povo português, no fundo. Destaca-se, não podemos deixar de falar de... desculpem, deixem-me só... Exato. Deste canto, se calhar o poema mais conhecido de Jaime Cortesão, que se chama A Morte da Águia. Ele é um poema heroico, que foi escrito em 7 cantos e foge, no fundo, aos cânones, se calhar, tradicionais daquela altura. Utiliza símbolos como a águia, a árvore e a montanha, que representam liberdade, solidez e ascensão espiritual. E esta poesia também serve como um canto à liberdade e à renovação nacional. E retirei aqui um excerto do primeiro canto desta obra, que diz: Águia divina que entendeste o mundo, tu viste como o céu era profundo e o mar inesgotável, que tudo é vida e toda a vida é luta, e que, arrancando a cada coisa viva sua virtude e espírito indomável, em ti reuniste as formas mais estranhas, tal a firmeza de uma rocha bruta, a vontade tenaz da árvore altiva, o arranco vitorioso das montanhas
e o ímpeto de um rio ou de um vulcão. Aqui vemos estes elementos, de facto, da águia como um elemento divino que entende o mundo, que olha para o mundo como algo que está para além daquilo que nós vemos. Olha para o céu profundo, aqui digamos, algo, um espiritualismo por detrás deste céu profundo e este mar inesgotável, que no fundo também faz parte da vida e que nesta vida que nós temos, que a vida é luta. Também houve outras facetas, digamos, de cortesão na sua poesia, em que, por exemplo, na Divina Voluptuosidade, Cortesão funde um pensamento também e algo que o caracterizava, tanto uma religião cristã, mas ao mesmo tempo pagã. E explora também o amor nas suas dimensões erótica, mas também patriótica, destacando-se o uso das formas de poesia mais popular e reflete também sobre o destino e a predestinação dos seres. Na Parábola Franciscana, que foi escrita em 1953, Cortesão exalta o ideal franciscano como expressão de liberdade, compaixão e valorização da terra como espaço de realização espiritual e ética. Aqui o franciscanismo é visto como uma força revolucionária e, ao mesmo tempo, é promotora de uma relação entre os povos, caracterizada por uma grande humanidade, humildade e também transcendência, que, aliás, o franciscanismo influencia, no fundo, como ele vê os descobrimentos portugueses e a mística por detrás da motivação dos descobrimentos portugueses. Houve um único livro que ele publicou, que escreveu, que foi Da Aquém e da Além Morte, em que o neorromantismo cruza-se com o naturalismo, o presente e o passado, que é muito característico de Jaime Cortesão e tem uma grande também profundidade poética. Também é de falar um bocadinho do seu... antes de se iniciar, se calhar, oficialmente como historiador, ele escreveu pelo menos 3 peças que ficaram conhecidas. Foi uma dedicada ao infante Dom Henrique, outra dedicada também a Egas Muniz e outra a Adão e Eva. O infante, aliás, o infante de Sagres, o infante Dom Henrique, que dedicou esta peça, ele dedicou aos marinheiros de Portugal e que estreou-se no atual Teatro São Luís, em 1916. Este drama vive de algumas tensões iniciais que ocorreram no início da expansão portuguesa e centra-se, no fundo, nas questões da conquista de Tânger e das suas consequências e enaltecem o herói, no fundo, este herói, Dom Infante, e acabam por também incitar de forma indireta o combate do povo português, neste caso aos alemães. A peça Egas Muniz, por outro lado, aqui Cortesão teve aqui a intenção de voltar a reabilitar um bocadinho as lendas que tinham sido um pouco depreciadas por Alexandre Herculano, que acaba por influenciar a historiografia portuguesa. Cortesão diz que o recurso à lenda é justificado pela escassez da documentação histórica relativa ao período em que a ação desta peça decorre. E o autor diz, aliás, ter recorrido à imaginação para suprir as lacunas históricas, para, no fundo, falar sobre Egas Muniz. Ele dizia, aliás, no entender de Cortesão, ele dizia que o que interessava não era alcançar, no fundo, não era alcançar neste tipo de produção teatral a exatidão histórica, mas sim representar os sentimentos que influíram nos fatos passados e queriam, no fundo, passar uma mensagem cívica aos portugueses. Aliás, a escolha de Egas Muniz, segundo Cortesão, foi porque nele fulgem algumas das mais belas virtudes que fora apanágio da Grey, do povo, que mais fundo desenharam na tela dos tempos o nosso perfil de povo livre. É que entendemos bem acender diante do seu esquecido e apagado retábulo esta pequena lâmpada votiva. Nesta terceira peça também de
Jaime Cortesão, Adão e Eva. Aqui, Cortesão tenta falar um bocadinho deste tempo conturbado que Portugal vivia e esta luta entre classes sociais. No fundo, onde a consciência moral chocava com as realidades hostis dos homens. Adão, Marco, é, no fundo, um alter ego de Cortesão, que luta pela liberdade e justiça, e Eva, a filha de um capitalista rico. Marcos possui um carácter incorruptível, de personalidade reta, firme e generosa. Ele bate-se pelos explorados, contra as injustiças do capitalismo. Tal como Cortesão, Marcos é profundamente marcado pela guerra, também foi preso, e isto leva, tal como aconteceu com Cortesão, à reformulação do seu pensamento. Aliás, Marcos diz, nesta peça escrita por Jaime Cortesão: esta noite passei-a a meditar. A dor abriu-me novos horizontes. Continuo a pensar que o mal de origem é usurpar e oprimir. Mas sei agora que é maior do que eu imaginava e impossível de curar-se com mudanças exteriores e rápidas. A árvore da vida mergulha as raízes dentro de nós mesmos. As almas também estão cercadas de muralhas e a grande revolução a fazer é mais lenta e tem de realizar-se dentro delas. No fim, Marcos opta pelo espiritualismo em detrimento da luta social. E é lógico pensar que Cortesão tenta influenciar o público português, que nesta altura estava ligado ao movimento operário em que predominava as ideologias radicais. Aliás, aqui Cortesão mostra, através desta peça, a necessidade de uma transformação interna antes de podermos atuar sobre o mundo externo. Ele defende aqui que não é pelas ideologias radicais que conseguimos uma mudança, no fundo, no mundo. E aqui é interessante também ver o quão atual esta peça está também nos dias de hoje. Cortesão também se destaca como memorialista, falando no seu livro das Memórias da Grande Guerra, entre 1914 e 1916, e ele aqui, no fundo, exibe um bocadinho a sua capacidade de transmitir a sua própria experiência e a realidade que viveu na Grande Guerra. É importante também aqui sublinhar que depois de um entusiasmo inicial de participar na guerra, o idealismo esbateu-se e, nas suas palavras, constata por fim o que todos puderam sentir nesta guerra foi a sua infinita capacidade de miséria. Cortesão também foi ímpar na descrição das gentes e dos lugares. E digamos que talvez tenha sido aqui um estilo em que Cortesão foi insuperável. Ele retratava gentes, terras, panoramas de um nível muito elevado. Aliás, conseguiu fazer este quase milagre de interpenetrar e correlacionar profundamente e totalmente valores geográficos, sociais, históricos e estéticos da sociedade. Aliás, ele via a história, e também era aqui, via a história não só pelos fatores económicos, mas também através dos olhos das suas gentes e do contexto em que as pessoas viviam. Aqui, como memorialista, ele destaca-se este livro, Itália Azul, que foi publicado em 1922, e aqui está patente o deslumbramento pelo Mediterrâneo e pela observação da beleza e histórias das terras de Itália. Evoca lugares e obras essenciais da cultura europeia, evidenciando algumas particularidades do seu pensamento, onde novamente há aqui uma oposição da religiosidade que ele tem, que é um misto, no fundo, de paganismo e cristianismo, elementos que ele mistura nas suas obras. Também um livro nesta linha de Cortesão, que é Portugal, a Terra e o Homem, que foi escrito entre 52 e 60, quando ele
anualmente vinha a Portugal e fazia as suas viagens no nosso país, reúne cerca de 60 artigos escritos nesta altura e que foram publicados depois em vários jornais. Nestes textos, e já no fim, que foi mais ou menos no fim da sua vida, é muito visível a índole humanista de cortesão e onde ele conseguia cruzar as paisagens, a natureza, o homem, o passado e o presente. Também há de destacar um livro que ele fez, que se chama O Romance das Ilhas Encantadas. É um livro feito para os jovens. Aí narra, no fundo, a história da descoberta dos Açores e da Madeira pelos marinheiros portugueses. E este romance está envolto assim num tom muito misterioso, onde recupera lendas e mitos e invoca seres míticos como, por exemplo, as sereias. E não podemos também deixar de destacar alguns artigos que ele escreveu na Seara Nova, na revista Seara Nova, que são as cartas à mocidade portuguesa. Aqui, Cortesão sentia aqui um desígnio de incentivar os jovens e lhes dar aqui uma estrutura e uma forma para que eles fossem cidadãos ativos na cidadão portuguesa, no futuro da cidadão portuguesa, na sociedade portuguesa. Ele reconhecia a cada ser humano, aliás, a capacidade de, seguindo certos princípios, um certo programa, de se tornar uma pessoa capaz de se afirmar tanto na sociedade e servir também os seus concidadãos. Aqui Cortesão exibe talvez um cansaço da retórica republicana, aqui já no final de sua vida, que era exaltada, redundante, que estava mais atenta à eficácia da propaganda política do que interessada no estudo aprofundado dos problemas nacionais. E, de alguma forma, a constituição do grupo e este movimento intelectual que se traduz nesta revista, na Seara Nova, representa uma tentativa para responder a este problema, aprofundar, no fundo, as questões, e que visava promover o aparecimento de uma elite influente, não pelo aparato da eloquência, mas pela vastidão, profundidade e consistência dos seus conhecimentos, assim como a promoção das relações com os outros povos. Os seareiros, como eram designados os intelectuais que escreviam para a Seara Nova, eles estavam decididos a combater todas as formas de nacionalismo, essas doutrinas anti-humanas que pretendiam erguer em volta de cada país um círculo espesso de muralhas da China. Além disso, eles também exprimiam a necessidade de formar, acima das pátrias eternas, uma consciência internacional capaz de resistir energicamente a novas tentativas militaristas. E retiro-vos também aqui um excerto de uma das cartas à mocidade portuguesa, que é: "Queres ser um homem livre?" Os homens ou os povos são tanto ou mais poderosos quanto mais alto mantêm a sua independência moral e política. E, em rigor, a perfeição de uma sociedade pode avaliar-se apenas pelo seu conceito de liberdade. Se o conceito latino é mais perfeito, pois a liberdade ideal seria a que permitisse à consciência erguer-se à unidade universal. A liberdade de realização é apenas um ideal, e se tu queres atingir o homem possível que há em ti, terás que lutar constantemente para o alcançar. A mais alta liberdade é uma aspiração e realização de caráter universal. Modelai-vos primeiro, se quereis modelar depois a sociedade. Sede livres, se quereis libertar os outros. Um ato implica o outro. A mais livre e perfeita individualidade será a que atinja a maior e mais generosa universalidade. Aqui, novamente, Cortesão defende uma liberdade interna e uma transformação interna para podermos atuar no nosso exterior.
A liberdade externa só se atinge, no fundo, se nós, dentro de nós próprios, consigamos obter esta liberdade internamente. E não podemos também deixar de referir o seu papel como historiador, que no fundo foi aqui com que Cortesão ficou mais conhecido, se calhar, pela sociedade portuguesa. E ele, desde cedo, reconhece a importância de conhecermos o nosso passado e do conhecimento da história como fator decisivo para um sucesso e para um verdadeiro progresso do povo e do povo português. Ele, assim como historiador, podemos dividir o seu percurso em mais ou menos 4 fases, que no fundo acompanham também o seu percurso de vida. Apesar dele, só quando é exilado para o Brasil é que começa mais a dedicar-se aos estudos históricos, no fundo a história, o ensino da história está patente desde o início, desde a sua formação. Ele, desde quando abandona a profissão de médico e começa a ensinar história, participa também na Grande Guerra, e depois também, entre 1922 e até ser exilado, quando começa a publicar as suas investigações sobre os descobrimentos portugueses. E durante também o período em que dirigiu a Biblioteca Nacional de Lisboa, até ser banido para o Brasil em 1940. Aqui podemos considerar que a partir de 1940 até 1957 e 1960, até ao final da sua vida, tem uma terceira fase na forma como fala da história, em que vai aprofundar um pouco as suas investigações sobre o passado colonial, no Brasil, e nesta altura também o seu trabalho também é de colaboração com outros escritores e centra-se principalmente também na expansão portuguesa. Um dos seus, se calhar, primeiras grandes obras chama-se História da Colonização Portuguesa no Brasil, e foi encomendada, no fundo, a um diverso grupo de intelectuais que estavam no Brasil por ocasião do centenário da independência, e que, no fundo, atenta que cada um dos autores apresentasse a sua visão sobre o papel positivo que os portugueses tiveram na descoberta, na verdade, na ida para o Brasil. Ele Cortesão destaca aqui a sua convicção que Portugal, em 1500 e de forma geral, a religião conjugava-se mais ou menos com uma certa tolerância e com uma certa piedade sincera, e ele dizia que a prosperidade que se existia em 1500, nesta altura, era também explicada pelo este longo período de paz que o país viveu. Era uma época de apogeu, aliás, que Cortesão considerava, mas que depois, em breve, acabou por se desvanecer. Ele associa um bocadinho, na sua explicação, na sua expressão, a decadência associa-se aos fumos da Índia, que não tardariam a entontecer as almas. Provavelmente aqui estaria a referir-se a um poder que Portugal ganhou e uma riqueza que acaba por entontecer um bocadinho o espírito e o diverge daquilo que era, no fundo, um lado mais humanista, e acaba por... Ele diz que a partir mais ou menos desta altura há aqui uma decadência na sociedade portuguesa. Aliás, nesta altura também considera o rei Dom Manuel I era um rei cheio de caprichos, muito vaidoso, e que, no fundo, teria pouco mais teria feito do que recolher os louros da expansão portuguesa. Por outro lado, considera que Dom João II foi o verdadeiro responsável pelo vastíssimo, nas suas palavras, pelo vastíssimo e secreto plano dos descobrimentos. Este plano, e é importante ressalvar, que inclui uma colaboração ampla com os estrangeiros, neste caso com destaque para os florentinos. O patriotismo de Cortesão aqui conjuga-se com uma visão cosmopolita da realidade, na verdade, enquadrado também com o espírito da Renascença portuguesa e o movimento da Seara Nova.
aqui, na opinião de Cortesão, e Cortesão, como investigador da história, apresenta as suas teorias sobre os motivos da expansão portuguesa, e na opinião de Cortesão, os portugueses já conheciam, no fundo, o continente americano, anos antes de Colombo atingir as Antilhas ao serviço da monarquia espanhola. Quanto a Pedro Álvares Cabral, apenas lhe estava reservado o papel de proceder à descoberta, no fundo, oficial do Brasil, que, de facto, o Tratado de Tordesilhas, habilmente negociado, tinha reservado para a soberania portuguesa. Ele, depois de regressar... Depois de regressar definitivamente a Portugal, numa quarta fase, digamos, do seu percurso sobre a história, como autor, como historiador, entre 57 e 60, é aqui que ele tenta, no fundo, fazer uma grande sistematização do que seriam os descobrimentos portugueses, que acaba por não concluir. É uma monumental obra que foi originalmente publicada em 2 volumes, que agora atualmente são 4 volumes, se não estou em erro, e ele assiste apenas à publicação do primeiro volume. Ele, no fundo, esta obra é resultado de décadas de pesquisa, reflexão, e combina, de facto, um rigor documental das suas próprias investigações que faz em diversos locais e uma visão interpretativa que tem aqui alguma inovação naquela altura, é muito inovadora, sobre as causas, os métodos e as consequências dos descobrimentos em Portugal. Aliás, para Cortesão, a motivação dos descobrimentos teve não só um interesse comercial, mas também espiritual, um interesse interno que motivou os portugueses. Podemos verificar que ele, apesar de perceber a importância da história económica e social, nunca deixa de ter presente a geografia, nem as mentalidades, nem a política, nem o contexto social, a cultura e a ciência atual. Aliás, faz um bocadinho esta mescla de todas estas abordagens para perceber a história e os descobrimentos portugueses. Ele traça aqui até uma nova hipótese sobre as verdadeiras motivações da expansão portuguesa e publica um livro que se chama O Franciscanismo e a Mística dos Descobrimentos, e, segundo Cortesão, a Ordem de São Francisco, que mais ou menos no século XIII, ao difundir novos valores sociais, morais e espirituais à sociedade portuguesa, prepara, no fundo, um terreno ideológico e cultural para a expansão marítima que ocorre nos séculos XIV e XV. Aliás, segundo Cortesão, o franciscanismo introduz princípios de obediência, pobreza e castidade, que promove uma vivência cristã voltada para a humildade, o convívio com os pobres e a caridade ativa, que, no fundo, ajuda a romper um bocadinho o isolamento e a introspeção que se vivia do monarquismo medieval e permitia aproximar a Igreja à sociedade e ao mundo. No fundo, para Cortesão, ele considerava que a Ordem de São Francisco e esta transformação que ocorreu na sociedade portuguesa foi essencial para a abertura dos portugueses ao mundo e para dar-se a expansão portuguesa e o empreendimento marítimo, porque, no fundo, fornece aqui uma base moral e religiosa que justificava e motivava a expansão além-mar, com respeito pelos outros povos e pelas culturas dos demais, valorizando não só os outros povos e as suas culturas, mas também a natureza e o contacto com o desconhecido. Com o franciscanismo, segundo Cortesão, surge uma espiritualidade ativa no povo português, naturalista e solidária, que se reflete na literatura, no direito e na atitude empirista dos portugueses na altura, no fundo, da expansão portuguesa. E, ao mesmo tempo, também justifica
a grande organização científica que a expansão portuguesa teve, a expansão marítima teve, a organização científica e também metódica das navegações, os instrumentos também que foram utilizados, as estratégias e até o sigilo nacional. Não é à toa que nós não temos muita documentação sobre as diferentes viagens que os portugueses fizeram, e Cortesão considera que isto foi feito de forma propositada. Para terminar, espero que ainda estejam ainda entusiasmados de falar mais um bocadinho, mas para concluir e não querendo tirar muito mais do vosso tempo, Cortesão é pelo menos do que eu consegui chegar, e a obra dele é vastíssima, é multifacetada, é uma pessoa muito eclética nos seus gostos, na forma como também foi cidadão, foi artista, foi historiador. Ele vive intensamente os dramas de Portugal do início do século XX, mas também os dramas de Portugal no mundo. A sua obra não deixa de ser um legado muito paradigmático, no fundo, assente na prática, mas ao mesmo tempo tem aqui este humanismo avançado e virado para um progresso. Mas um progresso interno que se poderia, no fundo, que só através de um progresso interno e de uma consciência cívica e de uma elevação moral do povo português é que nós conseguiríamos atingir um progresso externo e da sociedade portuguesa. O seu ativismo e pensamento continuam a ser uma referência para o estudo da identidade portuguesa, a cultura também, e uma reflexão também para a história e a formação do espírito nacional. Apesar dele ser realmente conhecido pelos seus trabalhos como historiador e da formação territorial do Brasil, ela é realmente uma das mais vastas e mais diversificadas entre os escritores portugueses do século XX. Cortesão consegue, de forma única, explorar o papel do heroísmo e da memória coletiva na formação da identidade portuguesa. Aliás, Cortesão relembra-nos a necessidade e a importância de olharmos para os heróis portugueses, e para nos inspirarmos nestas figuras que nos inspiram também a subirmos, a esforçarmos ainda mais, tendo referências externas. Ele também acreditava que era mais fácil o ser humano individualmente se superar. A sua poesia é reflexo desta necessidade ou desta importância que dá às figuras históricas, ao heroísmo, e ele as descreve, apesar de viver numa época conturbada, onde haviam, no fundo, muitos conflitos, onde ocorreram as grandes guerras, o fascismo. Ele nunca deixou de defender os seus valores, foi ímpar no humanismo universalista que defendia, na liberdade, na defesa da liberdade, da democracia, do progresso social, oferecendo uma visão nova, inovadora e idealista e espiritual também, tanto da arte como da nossa própria vida. Ele enfatiza a importância da educação e da formação de cidadãos críticos e ativos, propondo reformas pedagógicas e a valorização também da cultura e do passado como instrumento da transformação social. Depois da sua morte, em 1954, inicia-se a publicação das obras completas dedicadas a Jaime Cortesão, que se conta atualmente com cerca de 34 volumes. No prefácio desta obra, como dizia Vitorino Magalhães Godinho, todas elas, as páginas escritas por Cortesão, merecem ser lidas ou relidas, lembradas, meditadas, e isto não só pela sua límpida beleza, mas também porque são vivas, porque continuam a ser portos de onde desaferrar para a viagem de descoberta do nosso passado. E também não queria deixar de ressalvar este poema que está na revista Águia,
e se chama O Poeta, porque Cortesão considerava que a poesia era a arte mais elevada, e um trecho que retirei em que ele diz: não sou a carne, sou a essência, não sou o lábio, sou o grito, não sou a lenha, sou o fogo, não sou a sede, sou a fonte. Sim, eu não tenho forma, sou a vida. Novamente aqui podemos ver esta visão além material que Cortesão tinha sobre a vida, sobre o ser humano e sobre um ideal que vivia, no fundo, por detrás de cada ser humano. E terminamos com as suas palavras, que eu acho que são aqui um testemunho da grandeza deste homem que, quanto mais se conhece, mais se admira. A todos os portugueses dirijo uma mensagem de paz, esperança e amor, e o desejo fraterno de ver Portugal integrado nos caminhos novos da liberdade e da justiça e dentro das suas grandes tradições humanas. Acho que vale a pena voltar a reler Cortesão, explorar a sua obra e não podemos deixar de ver o paralelismo, porque a história acaba por se repetir, há sempre ciclos de decadência, círculos mais áureos também da nossa história, e que poetas e autores e estudiosos como Cortesão também nos relembram da importância de mantermos os nossos valores de liberdade, de olharmos para os outros não como alguém separado de nós, de conseguirmos convergir e unir diferentes ideologias, de tentar despolarizar este mundo polarizado, de olharmos novamente para a liberdade, para os nossos heróis, para a nossa história e para um novo olhar para o nacionalismo, para sermos aqui, no fundo, termos orgulho de quem somos, sabermos de onde é que viemos e traçar aqui um novo rumo para nós mesmos e, no fundo, para as pessoas e para a sociedade onde nós vivemos. E obrigado pela vossa atenção.